Bom dia, pessoal. Daqui a pouquinho estarei entrevistando o jogador brasileiro Juninho Soares. Ele que atuou muito tempo aqui em Caieiras, também jogou no futebol nacional e hoje constrói sua carreira em Hong Kong. Vocês vão saber aí um pouco da sua trajetória, o seu início de carreira, alguns desafios que ele teve que enfrentar e hoje está brilhando ali fora do país, em Hong Kong. É muito boa noite para ele, né? Porque lá é 10 horas da noite. Muito bom dia para vocês que estão entrando. Deixa aqui embaixo na caixinha de perguntas as suas perguntas, que daqui a pouquinho ele estará respondendo. Fiquem à vontade para poder tirar as suas dúvidas um pouco sobre o brasileiro que está vencendo no futebol fora do país. Hoje acabei remarcando, na verdade, essa entrevista, era para acontecer ontem, às 19 horas, mas por conta do fuso horário não era possível fazer a entrevista com ele, pois o horário aqui às 19 horas, lá seria 6 horas da manhã, então seria impossível. Agora, com esse horário das 11 da manhã aqui no Brasil, lá em Hong Kong é 10 horas da noite. Então fica muito mais fácil e aí deu tudo certo da gente remarcar a entrevista. Daqui a pouco ele estará entrando aqui na live. E vocês que estão entrando, o próprio Farias 1895, seja bem-vindo. O Alif Renan também. Para vocês que estão entrando, daqui a pouquinho eu estarei entrevistando o jogador brasileiro Juninho Caieiras, ou Juninho Soares, que hoje atua ali em Hong Kong. Um brasileiro que está se dando bem no futebol, está vencendo no futebol em Hong Kong. Ele vai contar um pouco da cultura brasileira que ele acabou tendo que aplicar lá e também a cultura lá de Hong Kong. Muitas coisas são diferentes, pessoal. Muitas experiências ele teve que enfrentar jogadores que estão jogando na China agora, né? Muitos atletas de renome hoje estão optando pelo futebol chinês e ele enfrentou alguns jogadores. Daqui a pouco ele estará contando pra gente tudo o que aconteceu ou o que está acontecendo na carreira dele, mas como já é de costume, toda quarta-feira, hoje na verdade na quinta-feira, nós fazemos em 3 etapas a entrevista. Ele vai contar um pouco da sua base, o seu início de carreira. Depois nós vamos conversar com vocês que estão participando. Depois ele vai contar sobre o que ele está fazendo hoje ali em Hong Kong, as suas conquistas, os campeonatos disputados. E a gente vai ler aqui nas caixinhas de perguntas as perguntas que vocês deixaram. Então agora é o momento para vocês deixarem aí, tire todas as suas dúvidas, porque eu sei que o brasileiro ama o futebol e tem curiosidade em saber como funciona o futebol fora do país. O mercado chinês tem crescido bastante. E se você é jogador de futebol ou conhece algum jogador de futebol e sonha em brilhar fora do país, pode ser uma porta aí. O Juninho estará contando pra gente um pouco como é que foi para ele sair do país, os desafios que ele teve que superar e até mesmo a questão da aceitação da família, porque todo mundo quer os seus parentes perto, né? E ter que ir morar em outro país, jogar numa cultura totalmente diferente, é algo bem desafiador. Mas daqui a pouco ele estará respondendo todas as suas dúvidas, todas as perguntas que vocês fizerem aí. Então participem. Hoje é uma manhã diferente aqui, uma manhã de entrevista. Daqui a pouco vocês irão conversar aí com o Juninho Soares. Alguns já conhecem ele, acredito que o Dodô, que mora aqui em Caieiras, já conhece ele. Estava conversando com alguns amigos do meio do futebol, do meio da várzea, essa semana e perguntei sobre o Juninho. E muitos apelidos me falaram, né? Apelidos bons aí, porque ele teve uma carreira aqui no Brasil. Então muitos conhecem ele por Juninho Caieiras, Juninho Canhão e outros apelidos aí. Cida Lourenço, seja bem-vinda à nossa live, a sua participação é muito importante. E lembrando que além de jogador de futebol, né, que é a função dele, a profissão dele, ele é um atleta. Então se você tem dúvidas também em relação à vida de um atleta, fiquem à vontade para poder fazer as perguntas, porque tem muitas pessoas que vão entrando e falam, olha, eu não sou do futebol, eu não jogo futebol, eu só assisto, então não é interessante para mim. Mas na verdade vocês podem perguntar coisas aí de atletas, ou até mesmo você que gosta de cultura,
que gosta de conhecer novos países, se você pretende viajar para Hong Kong, conhecer um pouco da cultura, o Juninho estará falando aqui para vocês um pouco. Então, vocês estarão tendo uma aula de história sobre futebol e também sobre a cultura, sobre o que pode e o que não pode em Hong Kong e até mesmo outros países onde ele acabou jogando algumas competições, teve alguns adversários que ele teve que enfrentar, pré-temporada. Então é muito importante a sua participação aqui na live. Se você deixar aqui a sua pergunta na caixinha de perguntas, daqui a pouquinho ele estará respondendo. Deixa eu ver o pessoal que está entrando aqui. É isso aí, pessoal. Vai entrando, vai fazendo sua participação. Se quiser também falar de onde está nos assistindo, é muito importante saber um pouco sobre isso, né? Onde que está chegando a nossa live, o pessoal está acompanhando aí. Bom dia para todo mundo. Mas para o Juninho, que estará entrando daqui a pouco, boa noite, porque nós estamos com a diferença de 11 horas por conta do fuso horário. E eu já até expliquei aqui para aqueles que entraram no início que a entrevista era para acontecer ontem, às 19 horas, mas para ele seria muito puxado, porque o horário lá daria 6 horas da manhã. E ninguém quer dar entrevista às 6 horas da manhã. Então nós ajustamos, remarcamos essa entrevista para hoje. E aqui 11 horas da manhã, horário de Brasília, aqui no Brasil, e lá em Hong Kong é 10 e 8, na verdade, por conta desse fuso horário. Vamos entrando, pessoal, vamos participando. É importante a interação de vocês. Daqui a pouco nosso convidado estará entrando aqui na nossa live. Só aguardando aqui a entrada dele. Só um minuto. Aproveite para participar, não vai deixando aí a sua pergunta, a sua sugestão, as suas dúvidas que vocês tiverem aí. Aproveite para tirar aí na caixinha de perguntas. Vou esperar o Juninho entrar aqui para a gente dar início à entrevista. E aí, Dodô, você que morou muito tempo aqui em Caieiras, mora em Caieiras, conhece o Juninho? Deixa aí alguma história, alguma resenha que você conhece aí do Juninho, que é apelidado por Juninho Caieiras e hoje utiliza o nome aí Juninho Soares, e até mesmo outras pessoas já me falaram outros nomes aí, outros apelidos na verdade, o pessoal tem pelo que ele fez dentro do futebol, tanto aqui em São Paulo quanto no interior de São Paulo e hoje fora do país. Só aguardando ele aceitar aqui, vamos conectar. Fala, irmão. Bom Bom dia. dia para o pessoal que está no Brasil e boa noite para você aí, meu irmão Juninho. Tudo bem? Tudo bem, irmão? Bom dia aí para todos. Satisfação grande aí falar com vocês. Eu estava explicando aqui para o pessoal que nós tivemos que remarcar a entrevista, né? Porque ia ter que acordar às 6 horas da manhã para dar entrevista, não seria um pouco fácil, né? Sim, nossa. Depois que eu vi o horário, eu falei, meu Deus, até comentei com a minha esposa. Falei, vai ser às 6 da manhã, vou ter que colocar o relógio para despertar às 5h30. Mas aí deu certo da gente bater esse horário. Para mim é ótimo esse horário, porque a gente está na quarentena aqui também, então Sim. sempre a gente dorme tarde, então não tem problema nenhum. Eu até estava explicando para o pessoal que a diferença de horário aqui é 11 horas a mais para você, né? Que Isso, para a gente tem que ser de manhã, para vocês tem que ser à noite, mas todo mundo concordou, estão entrando aí na live. Eu já falei pro isso. pessoal, fazem as perguntas aqui na caixinha de perguntas. Daqui a pouquinho o Juninho vai estar respondendo, porque o pessoal às vezes fala para mim: "Ah, mas eu não gosto de futebol, eu não conheço muito de futebol". Mas se você gosta de história, gosta de conhecer um pouco de cultura de outros países, o Juninho está aí também para ensinar para vocês um Claro, pouco do que ele viveu, né? Um brasileiro morando em Hong Kong. claro. Assim, eu tô a 11 horas eu tô 11 horas a mais do Brasil. Então, isso
para mim, assim, não foi dificuldade nenhuma, porque eu sempre consegui falar com o pessoal do Brasil normal. Mas, assim, esse tempo todo, o que mais dificultou, só no começo, é, a partir do fuso horário, né? Comida também foi um pouco difícil, mas depois foi tranquilo. E, assim, eu não tive problema nenhum de estar vivendo em outro país, porque desde cedo eu tô fora de casa jogando futebol, né? Morando em vários lugares. Então, para mim não teve dificuldade nenhuma, mas assim, a primeira vez que eu saí do Brasil, só isso mesmo assim, da comida, o fuso horário, o primeiro mês e é tranquilo. Então, vamos começar aqui falando sobre a sua carreira, né? Sua base, como você iniciou no futebol. E o pessoal que quiser tirar as dúvidas e fazer perguntas, tem a caixinha de perguntas. E aí no terceiro bloco o Juninho estará respondendo. Então, o pessoal que está entrando, fiquem à vontade. Também apresentar nosso convidado, Juninho Soares, conhecido também por Juninho Canhão, alguns me falaram. Juninho Caieiras, ele que é jogador de futebol, é brasileiro, mas está morando em Hong Kong. Cumprimentar aqui a Natália Ferrão, que é jornalista, funcionária também da Federação Paulista, está nos acompanhando. O pessoal do SAFU também está nos acompanhando. E se você vê alguém que você conhece entrando aqui, Juninho, pode ficar à vontade e cumprimentá-los. Beleza. Então, o meu começo foi, como todo moleque, né, um sonho de virar um jogador. Vivia na rua jogando, estava o tempo todo conectado com o futebol. E nos meus 7 anos eu comecei na escolinha do Grêmio e sempre jogando aí no Brasil, federação, associação, sempre futsal também, joguei bastante. Mas sempre jogando assim, no escolinha. Aí, aos meus 15 anos que eu fiz o meu primeiro teste, né, eu tinha um antigo empresário chamado Ronaldo, ele me levou, ele tinha um time e ele me levou para jogar contra o Santo André. E aí nesse amistoso, o Santo André, o pessoal do Santo André gostou de mim, já me chamou para morar no alojamento e tudo. E essa foi a minha primeira experiência. Aos 15 anos, saí de casa. Mas esse foi meu sonho, então para mim não teve dificuldade nenhuma. E fiquei ali 4 anos no Santo André, 2007 até 2011. Depois fui pro futebol mineiro e rodei bastante aí no interior de São Paulo. Meu último clube no Brasil foi o Paulista de Jundiaí. E aí, através de um amigo, o Edgar, um parceirão que me indicou aqui para Macau, né? Eu não conhecia Macau, não conhecia o futebol daqui. E fiquei uma temporada em Macau. Depois de Macau, eu vim para Hong Kong, que essa foi minha quarta temporada aqui. Então, assim, o meu início, focando no meu início, eu não tive oportunidade de fazer teste no time grande, Palmeiras, Corinthians, São Paulo. Hoje em dia eu acho que é mais fácil, assim, né? Mas na minha época eu não tive muita oportunidade. Não, acabei não fazendo, não consegui fazer nenhum teste em time grande. Mas assim, agradeço muito a Deus pelas pessoas que me ajudaram e pelo pequeno Santo André, entre aspas, né? Foi muito boa a minha passagem. Aprendi muito e só tenho a agradecer a Deus pelo meu início, né? E até chegar aqui. Muita gente até perguntou, na semana passada eu entrevistei o Paulo César, o PC, né, que hoje é treinador dos Estados Unidos. Muita gente perguntou para ele se ele já pensou em desistir no início de carreira, né, por conta da dificuldade e tal. E ele contou um pouco que não tinha isso de fazer teste, você bater lá na porta, ou site, essas coisas como tem hoje em dia. Que ele teve que participar de um torneio e lá ele foi escolhido. E aí você está falando que não teve essa oportunidade, né, de fazer testes e tal, e foi através de um amigo. Qual a importância, na sua visão, de ter alguém conhecido dentro de um clube ou até mesmo amigos que já jogam nesses clubes? A influência é muito grande, meu, é muito grande. Até porque eu vim para a China através de um amigo, né? Através
do, do, de um parceiro que jogou aqui e me indicou. Então, assim, na época eu não tinha muito contato, né? Então, surgia um ou outro que sempre comentava: vou te levar no Santos para fazer um teste no Santos, vou te levar para fazer teste no Corinthians, mas não acontecia. Mas assim, tem que estar conectado, tem que estar num grupo ali de pessoas que têm influência. Eu acho que é muito importante isso, muito importante você você ir para cima, sabe? Se isso é o seu sonho, vai para cima, não tem vergonha de falar com alguém, de pedir, né? Pedir algo para alguém, né? Às vezes acontece. Antes de vir, eu tenho experiência de antes de vir para cá, para Hong Kong, eu estava em Macau e mandei uma mensagem para um cara daqui, né? Não vou citar nome. Mandei uma mensagem para um cara daqui e pedindo, né, ajuda. E esse cara até falou: não, jogador daí onde você tá para vir para cá não sai, né? Aí pedi ajuda ali para ele, mandei o meu vídeo. E aí acabou não dando moral e tal. E acabei que passado um tempo, ele estava assistindo meu jogo aqui em Hong Kong, entendeu? Então, conheci ele, né? Virei amigão dele. Então, assim, as coisas, né, mudam. Não tem vergonha. Não tem vergonha Eu não tive vergonha de pedir ajuda, porque esse é o meu mundo. Então, se você quer chegar em algum lugar, você tem o desejo de fazer teste, uma peneira, tem que ir para cima, né? É difícil alguém te lembrar. Você está em casa, você está sem clube, você tem só a vontade. Você não vai esperar alguém bater na tua porta, né? Te chamar: ó, vem cá, vou te levar para fazer um teste. Então, eu acho que muitos desistem por causa disso, né? Assim, porque, não tenho ajuda, ninguém me ajuda. Não tem vitimismo no futebol. Eu acho que se você não chegou, se você sabe que você tem capacidade, e se não chegou, a culpa é só sua, porque não adianta colocar a culpa em ninguém. Eu acho assim que, segundo o que você está falando aí, sobre a questão do DVD, do contato, e eu vejo muitos atletas, até que estão nas categorias de base, que ele chega, não fala com ninguém, com o fone de ouvido dele, vai para o treino, ou faz até mesmo o teste, acabou, ele pega as coisas dele e vai embora. Você falou de fazer o contato, de ter aquela resenha, né? Uhum. O antes e o depois, de trocar esse contato. Qual é a postura que você vê assim desses atletas? Com quais olhos você vê? O atleta assim, ele acha que só o que ele vai fazer dentro de campo vai garantir para ele um futuro promissor no futebol ou até mesmo uma oportunidade. Cara, eu acho que assim, é um conjunto, é completo, né? É, você tem que se doar ao máximo, assim, e claro, com muita humildade, né? Se você, se você quer, assim, a oportunidade, você tem que estar pronto para aquilo. É que eu sempre escuto de um amigo meu, você tem que estar conectado com o teu sonho, com o teu, né, com o teu talento, e a confiança, ela vai te levar ao sucesso. Então, assim, com muita humildade, você tá ali no dentro do campo, fazendo o que você ama, fazer com alegria. Não tem outro jeito de, né? Não tem, tem que dar certo. Se você colocar tudo dentro de campo ali, é, é o teu sonho. Vai treinar, vai. Deus não manda chuva em terra, né? Deus só vai mandar chuva na terra que estiver preparada. Então, prepara a tua terra. Se a tua terra estiver preparada, você estiver bem, eu acho que assim a chance de dar certo é grande. Assim, num teste que você for, na oportunidade que você receber, a chance é muito grande. Já cumprimentar o pessoal que está entrando aqui, Juninho. E como eu falei, se você vê alguém aí que conhece, pode deixar saudações, cumprimentar também. Eu vou citar É, alguns nomes aqui. A Natália Ferrão já entrou aqui também, ela que é jornalista. O Safu, o pessoal do Safu oficial. O Bruno Zanholo, jornalista também
meu amigo Ricardo Sinatra está acompanhando também, o Robson Aparecido. Mandar um abração aí em especial pro pastor, muita saudade dele, ele deixou uma mensagem para mim aí. Saudade da época que a gente foi para a Turquia, um tempo muito bom ali, me ajudou muito. Foi ali que eu conheci, né, vocês, mas foi um tempo muito gostoso, só deixou saudade. Deixar um abração aí para teu irmão também, Abimael, é, o, o Robson, meu parceiro aí, um abração para você, Robson, o Chico, Denilson, o pessoal tá conectado. Azures Adai de O Cuba Vladimir, está um nos abração, Vladimir. Azures Adai de Cuba está nos acompanhando também, o pessoal do Projeto Bilu aqui oficial. E o pessoal que está entrando, tem a caixinha de perguntas aqui embaixo, deixa a sua pergunta, tira a sua dúvida, ou se quiser contar uma resenha também, algo que você passou aí com o Juninho, vocês atletas que estão entrando, fiquem à vontade, daqui a pouco ele estará respondendo. O coach Cláudio Roberto também está mandando um grande abraço para você aqui, Juninho. Abração, Cláudio, abração. Grande amigo que o futebol me deu, conheci ele aqui em Macau. E você falando sobre essa questão da humildade, né, dessa interação e tal, como que você lidou com, vamos dizer, os nãos que a vida te deu dentro do futebol? Porque muitos fazem peneiras, né, e não passa. Você faz uma peneira hoje na segunda-feira, você não passa. Como voltar para casa com aquele não? E como saber lidar com a frustração, né, e não desistir do sonho? Ah, cara, é difícil, ainda mais pra moleque, né? Acho que a idade, acho que futebol hoje em dia, acho que hoje em dia não. Eu acho que sempre foi assim, não é só fisicamente, mas sim mental também, né? Cabeça do jogador tem que estar muito centrada, tem que estar muito focada e receber os nãos da vida, né? É muito difícil, ainda mais para um moleque fazer um teste, que é o grande sonho, e você voltar para casa triste, né? Até chorando e não tendo apoio da família, né? Que é o mais difícil. Com apoio é difícil, ainda mais, imagina sem apoio. Então, eu acho que é o que eu sempre falo, é não desistir, cara. É não desistir. A vida não é fácil, futebol não é fácil. Vai vir os nãos, né? Quem conhece a história do Cafu, quantos nãos ele recebeu? Até levantar a taça do Penta. Então, tem muitos exemplos aí, né? Se eu sou um deles, graças a Deus por isso. Mas tem muitos aí que dá para se inspirar. Então, claro que eu passei por isso também, sem sombra de dúvidas, eu recebi os nãos, mas eu sempre fui um cara que corria atrás dos meus sonhos com muita vontade, né? Eu sempre quis isso para minha vida. Claro que uma hora ou outra vai passar, a vontade, vai ter a vontade de você desistir, de largar tudo, como aconteceu comigo em 2012, quando eu perdi minha mãe. Então foi um momento muito difícil. Na verdade, eu larguei o futebol durante 3 meses. Foi uma perda muito dolorosa. Então, mas a partir do momento que você tem amigos assim, né, no futebol, e eu voltei através de uma amiga. Depois de 3 meses, eu voltei através de um amigo. Ele me ligou e aí foi assim que eu voltei. Aí volta na questão, né, de que você tá num ambiente conectado com o futebol, tendo contatos, tendo influência, acontece. Então, volta nesse assunto também. E mas é inevitável. Até hoje eu sofro algumas assim dificuldades, mas não é igual ao início. Acho que o início é muito difícil. É o início onde você não tem nada, só tem o seu sonho ali na mão e correndo atrás para dar certo. Até dar certo, vai continuar tendo os seus momentos difíceis. Muitos pensam que meu filho gosta de futebol, vou fazer ele virar jogador. Quando virar jogador vai acabar tudo isso.
é uma luta atrás da outra, assim. Mas é claro que tem os seus momentos bons, né? Dá para desfrutar muito. Mas é isso, é não desistir. Não desistir, sempre ter fé e correr atrás. E quão importante foi a influência que você teve, os ensinamentos dos treinadores, como você falou das escolinhas, né, da base que você teve, os ensinamentos dele que fazem hoje o Juninho jogar o que joga ou ser um exemplo dentro ou fora de campo. Ah, você passando por boas mãos é fundamental, né? Assim, como eu falei, a minha base foi no Santo André, mas mesmo sendo um clube pequeno, assim, entre aspas, que na época era Série A, na época que eu joguei no Santo André era Série A, era Brasileirão, Série A do Paulista, Série A1. Então estava numa fase boa e tinha os profissionais muito qualificados, né? Meu treinador foi o Baroninho, então assim foi um tempo muito bom, uma base forte que eu tive. Então, assim, a base é fundamental para você ser um grande jogador, jogar em alto nível. Acho que é fundamental. O pessoal cita bastante o futebol de salão como os primeiros passos de quem quer ser um jogador de futebol. Mas também eu já vi relatos de algumas pessoas que dizem que não chegou a jogar salão, mas a várzea foi o pontapé inicial. Na carreira do Juninho, no início ali, qual foi o contato que você teve com o futsal, com a várzea ou com os dois? Cara, eu, eu gostava muito de campo. Desde o começo eu quis ser jogador de futebol de campo. Então, mas eu cheguei a jogar salão. Só que eu vi que não era assim muito minha área. Eu cheguei a jogar, foi bom também, foi fundamental para mim, para minha base. Foi muito importante o salão. Para quem está começando, é, muito bom assim começar no salão, depois ir para o campo. Mas como eu comecei no campo, depois eu tentei o salão, não me adaptei, eu voltei para o campo. Então, assim, o que eu aprendi mais foi coisas de campo. O pouco tempo que eu passei no futsal foi bom também, mas assim, a minha base toda é no campo. Aproveitar e cumprimentar o pessoal aqui que está entrando agora, né? O Cláudio, o coach Cláudio Roberto, já falou, o Robson Macedo, Aci.m, o Vladimir Firmino dizendo: lembra de mim, sou irmão da Mi, Claro, seu treinador de claro. infância. É o irmão do Mi, pô. Grande E o, abraço aí, ô Vladimir. e o Robson está dizendo que você está devendo uma visita no Morro Doce, hein? No Morro Doce, na quebrada lá dos meus parceiros. Pô, o Rafa Mota, o Robson, foi uns parceiros que futebol me deu também. Jogamos junto no Osasco, lá atrás, 2006. Grande amigo aí que futebol me deu. O Kes Isaac 94 É o também, Cass. que nos Cass acompanhando. é meu parceiro aqui da onde eu jogo aqui no Ilon. Ó, então temos audiência aí internacional. Cass. O Yuri Abraço, Rogério Cass. 27 também nos acompanhando. Medeiros 032 também nos acompanhando. Pessoal É o craque, esse é o craque. É o craque lá do Rio de Janeiro. fazendo a Abraço, Yuri. participação. E o pessoal que está nos acompanhando, Juninho, a maioria é do meio do futebol, gosta, acompanha, mas também nós temos aqui pessoas que têm familiares, né, que tentam o sonho de ser jogador de futebol, ou até mesmo pensam em futuramente colocar o garoto para poder jogar e tal. Qual o seu conselho? Você passou pela base, teve aí o Santo André, mas qual é o seu conselho para aqueles que ainda não sabem como iniciar o seu garoto no futebol? Cara. É o que eu falei, é buscar conhecimento, é buscar contato, né? Se, se a pessoa que quer ser médico, ela é o sonho dela ser médico, o que ela vai fazer? Ela vai tentar estar no ambiente de pessoas, né, da saúde.
É a mesma coisa no futebol. É um exemplo assim, mas é verdade. Se o cara quer colocar o filho dele numa escolinha ou quer colocar ele no meio do futebol, tem que estar conectado. Tem, tem que ter pessoas que influencia no futebol, né, na carreira, para poder ajudar. Porque tudo na minha vida foi através assim, de contato, de alguém que me ajudou. E eu também pude ajudar pessoas, né? Tento ajudar até hoje. Então, eu acho que basicamente é isso. É você ter contato, né? Pedir ajuda. Se seu filho tem um vídeo, mandar o vídeo para quantas pessoas possível. Hoje o meio de comunicação e tecnologia está enorme. Instagram, Facebook, dá para você divulgar um vídeo, coisas que a gente faz, né? Então é isso, tudo é contato. Em relação a essa questão do vídeo, né? Eu já vi muitas pessoas falando, ah, fulano é craque, esse aqui vai ser um bom jogador de futebol e tal. E aí você pergunta, mas ele tem material? Não, não tem, não tem material, não tem nada. Como que o treinador ou que o olheiro vai ficar sabendo? Então você defende essa questão de ter um bom material e ter o material para você entregar ali, para divulgar isso. É isso. É muito importante, né? Acho que o currículo do jogador é o vídeo, né? E eu vim para cá através de vídeo, né? Se eu não tivesse o meu vídeo, eu acho que não aconteceria. Claro, tudo é permissão de Deus. Eu tô aqui por causa Deus permitiu que eu estivesse aqui. Mas assim, o vídeo ajuda bastante na divulgação. E, e também assim, os pais que quer colocar o filho no futebol, primeiramente tem que pensar não só no futebol, mas trabalhar também o psicológico da criança, né? Para não subir na cabeça da criança, para, né, a criança já está preparada para os, como a gente falou, os nãos da vida que Sim. vai receber, não tem como. Mas tem que ter tudo um preparo, o apoio, tudo conjunto. Nós falamos aqui sobre a base, né? Você citou bastante Santo André, e agora partindo para o futebol profissional. Qual foi a primeira competição que você disputou, que você falou, nossa, agora o nível mudou, o que era disputado na base já passou, agora eu vou ser cobrado como um homem, vamos dizer. A responsabilidade aumentou, porque eu estou no futebol profissional, uma competição de peso. Cara, assim, eu estava no Santo André, no Sub-20, e ali a gente disputou a Copa São Paulo, minha primeira Copa São Paulo, aos 18 anos, e tive a oportunidade de disputar minha segunda Copa São Paulo, né, aos 19 anos. E, e ali na minha segunda Copa São Paulo, né, não, minha primeira Copa São Paulo a gente chegou, acho que na semifinal, nas quartas ou na semi, na época que o Corinthians foi campeão, na época do Sim. Boquita. E ali eu já me deu né, já despertei já. Pô, eu já não sou mais, né, tenho já a idade para jogar no profissional. Porque quando o moleque tá na base, sub-15, sub-17, às vezes acomoda, assim, sabe? Não tem muito pensamento de estar lá em cima. E já na minha segunda Copa São Paulo, acabou minha segunda Copa São Paulo, e daí alguns subiram, né, para o profissional, outros foram dispensados. Foi aí que deu despertar em mim e falei, pô, agora eu vou ter que jogar já com os caras de 30, de 35. Até então eu jogava com o time da minha idade, sub-20. E aí foi quando uma remessa de moleque foi emprestada pro Varginha de Minas, que a gente disputou o Mineiro. Foi ali que foi no meu primeiro campeonato como profissional. E dali, assim, quando eu despertei, virei a chave. Falei, pô, agora eu sou profissional, agora eu tenho que pensar como profissional. Tem que fazer tudo dobrado. Então ali foi um tempo bom também em Minas. Depois retornei de empréstimo que eu estava.
pro Santo André, aí disputei Campeonato Paulista, foi um bocado de campeonato. Aí joguei Amazonense, voltei para São Paulo, mas o meu primeiro campeonato como profissional foi o Mineiro. E como lidar com essa questão? Um exemplo, você estava num clube de Série A no momento, Santo André, jogou a Copinha, e acontece esse empréstimo. Passou pela cabeça dos atletas, ou passa pela cabeça dos atletas, nossa, estou sendo rebaixado porque eu vou jogar num clube de menor expressão? Ou você, no caso, teve essa visão? É mais uma oportunidade de eu mostrar o meu talento para voltar melhor, ser uma experiência diferente. Então, acaba como um desafio, né? Claro que é algo que você sai da sua zona de conforto, né? Você está ali num clube que você está 3 anos já no clube, 3 para 4 anos no clube. E para você sair dali para outro clube, né, um clube menor ainda, é difícil, né? Mas você tem que levar como um desafio para sua vida, né? Novos ares, é coisa nova. Então eu levei como um desafio, mas é difícil também. Você não quer ir, é contra a tua vontade. Às vezes, né? Às vezes não, às vezes é bom para você. E acabou como um desafio, mas foi bom sim, foi bom para mim. Foi bom porque, como eu falei, foi meu primeiro campeonato como profissional e foi bom. Então, aí você teve esse empréstimo, voltou, disputou alguns campeonatos, mas já pensava em atuar fora do país? Até você citou aí a questão da experiência da Turquia, então até gostaria que você falasse um pouco como é que foi essa experiência, mas você se via jogando só no futebol nacional ou já tinha esse sonho dentro do seu coração aí de atuar fora? Sim. Eu acho que a maioria do jogador, né? E é incrível que eu sempre tive o sonho de jogar na China, sempre. O meu sonho foi vir para esses lados aqui. Só que eu não esperava que era o momento, né? Assim, em 2015, 2016, eu não esperava que fosse naquele momento. Mas o jogador tem que estar preparado, né? Então, eu tinha um sonho sim, mas em 2014 eu tive essa experiência na Turquia com o Pastor, né? A gente foi em um time, fizemos bastante amistosos lá, né? Jogamos acho que 11, se eu não me engano, 11 amistosos em 2 meses, eu acho, não sei. Foi bem assim corrido, foi um tempo muito gostoso, experiência, pô, muito grande. E só que acho que faltou a última parte, assim, negociação, alguma coisa, que não deu certo, mas voltamos com a cabeça erguida. O que valeu foi experiência, né? Só de minha primeira viagem para fora do Brasil, né? Jogamos contra grandes times, foi, foi uma experiência muito boa. E a minha segunda foi a vinda para cá, né? Para Macau, primeiro, para depois vir para Hong Kong. Mas sim, eu sempre tive o sonho, sempre tive o sonho. E o meu sonho era vir para a Ásia. Então, e falando sobre o futebol asiático, né? Falamos do campeonato aqui, a sua primeira experiência como profissional. E como jogar fora do país, sua primeira competição, olhar ali pessoal totalmente diferente, questão de torcida, o idioma. Como é que foi entrar em campo e falar, nossa, agora eu tô jogando na Ásia, esse é meu sonho, mas a responsabilidade aumenta, porque eu pedi a Deus essa oportunidade e agora eu tenho que fazer a minha parte. Ah, assim, não assustou, né? Não assustou. É o que eu falei, não tive problema nenhum. Foi, como eu falei, foi meu sonho. Então, eu falei, eu tô indo para não voltar mais. Foi isso que eu tive na cabeça, assim. E comecei a colocar muitas coisas na cabeça, né? Imaginar como vai ser meu primeiro jogo, como vai ser meu primeiro gol, como a torcida vai me tratar.
né? E aqui o pessoal, eles gostam muito de futebol, né? Eles são apaixonados, assim, ainda mais por brasileiro, eles gostam muito de brasileiro. Então, foi assim, foi tudo o que eu imaginava, assim, e um pouco mais. Deus me surpreendeu bastante, coisas que foram acontecendo. O meu primeiro ano aqui em Hong Kong, eu consegui ser campeão, né, da Copa, no meu primeiro ano. Então, foi algo assim incrível que aconteceu na minha vida, né? Foi o pontapé inicial para continuar aqui até hoje, e vai fazer já 4 anos. Então, essa questão do ter o foco, né, que você já citou no início, tipo, eu vou chegar aqui para não voltar mais, eu vou fazer a minha carreira no futebol asiático. Como é que é a recepção dentro do clube em si? Você falou sobre a torcida, o pessoal gosta de brasileiros, mas aqui no Brasil são brasileiros disputando normalmente com brasileiros. E aí vem um estrangeiro. Como é que é essa questão de ter alguém ali para te recepcionar, para te ensinar, né? Porque é um futebol totalmente diferente. Sim, aqui a questão é de estrangeiro, né? É permitido 6 estrangeiros por equipe, né? E pode jogar só 4, né? Joga 4 e fica 2 no banco. Mas assim, não teve problema nenhum porque no meu primeiro time aqui em Hong Kong tinha 4 brasileiros e um sérvio e faltava uma vaga, foi a minha chegada, então a gente ficou em 5 brasileiros. Então é aquela resenha, eu me senti em casa. Foi muito bom, assim, foi essencial ter os brasileiros para me ajudar, né? Mas os chineses, eles recebem bem também, né? Eles gostam bastante de brasileiro, então foi muito boa a a recepção aqui. Me receberam muito bem, me senti muito à vontade, e conseguimos ser campeão desse time de 5 brasileiros e um serbo, né? Com a ajuda dos chineses, claro, óbvio, conseguimos ser campeão, mas eu tive sorte de ter caído nesse time e, e foi bom, foi bom. E a questão da comunicação, porque aqui no Brasil você pega a bola, você, ó, o companheiro está mal posicionado. Você pode, ó, vem cá, faz isso, faz aquilo. E aí, Nash? E aí em Hong Kong? Você recebe a bola, como é que você vai pedir para o companheiro passar ou para voltar para marcar? Como é que Ah, funciona? isso aí é bem simples, é o inglês, né? A gente se comunica pelo inglês. Alguns, um ou dois assim chinês de cada time é mais é mais esperto, assim, eles acabam pegando palavrinha em português. Mas é claro que somos nós que temos que aprender o inglês ou o chinês. Mas o inglês ajuda muito. A maioria deles falam inglês aqui, né? Então isso facilitou muito para nós, brasileiros. Facilitou demais. E... Mas também, assim, essa palavrinha do meio do futebol é muito fácil, né? Tanto no inglês como também no chinês, é você pegar uma palavra, passa a bola, ou marca. Isso aí é bem simples. A gíria do futebol entre, entre nós assim é muito fácil de se comunicar. Cumprimentar o pessoal que está entrando aqui. O Adriano Venturoso, ele é de Oswaldo Cruz, jornalista, ali sempre acompanhando o futebol na cidade. O Libarino Caieiras também nos acompanhando. E como eu já falei, se quiser cumprimentar o pessoal aí que você reconhecer que está entrando, fique à vontade, Juninho. Valeu, tem uns amigos aí, sim. Tem minha prima, um beijo pra minha prima Cris. Até minha esposa tá na live aí. Opa, a Beijo pra empresária está ela. acompanhando aí a entrevista. É, ela é tudo, empresária, psicóloga. Tem parceiro, o Jadson, que acabou de entrar também. Abraço. Tem o Tem a Caiu, galera. tá? Caiu, o Chay Tem os Júnior chineses aí. 11. Então faça um cumprimento em chinês aí para eles. Não, tem que ser no inglês.
Então fique à vontade. Hello, hello. I miss you, bro. Os chineses aí acompanhando, parceiros do Juninho, o pessoal, o Fagundes oficial também, a Natália está nos acompanhando também. O pessoal vai entrando, Então, a Lara Rodrigues também. Pessoal, aproveita aqui a caixinha de perguntas aqui embaixo. Deixe sua pergunta, daqui a pouco o Juninho estará respondendo. Já chegou algumas perguntas. E aí vocês podem tirar as dúvidas tanto em questão de cultura ou do meio do futebol. Lembrando, o Juninho, jogador brasileiro, atuando em Hong Kong, vencendo esse desafio aí de atuar em outro país, de conviver em meio a outra cultura. E, Juninho, em relação a essa questão do futebol chinês, né? Muitos atletas de nome estão optando pelo futebol chinês, até mesmo pelo futebol asiático. E nós vemos ali no seu Instagram uma foto com o Fernando Torres. Você enfrentou ele, ainda marcou um gol na partida no empate contra a equipe dele. Bate aquela lembrança, nossa, eu jogava no videogame com o tal jogador, no caso o Fernando Torres, e hoje ele está aqui do meu lado dentro de campo, podendo jogar contra ele. foi uma experiência assim que, nossa, eu vou levar pro resto da vida. O momento da foto que eu vou guardar o vídeo. Foi uma Copa que teve aqui em Hong Kong, né? Que como tem todo ano, não sei se todos sabem, o Ano Novo Chinês aqui na China é janeiro, né? Às vezes em fevereiro, mas a maioria dos anos acontece em final de janeiro. E nesse período tem a Copa, né? Tem uma Copa que acontece aqui como um jogo festivo, uma Copa festiva. E nesse ano, algum clube do campeonato toma frente e convida três times de fora, né? E no time que eu tava, que era o Pegasus, no ano passado, o presidente convidou o time do Gil para vir o Shandong, da China, o time do Gil, que o Tardelli jogou, um time da Nova Zelândia, não, da Austrália, se não me engano, e o time do Fernando Torres, do Japão. Sim. Então, fizemos um jogo, o nosso primeiro jogo contra eles, contra o time do Fernando Torres, foi 1-1. Eu tive a felicidade de fazer o gol. O Fernando Torres fez o gol do time deles e aí a gente acabou perdendo nos pênaltis. Foi assim, foi triste, mas acabamos disputando o terceiro e quarto. Ganhamos do time da Austrália. E foi nessa Copa, o ano passado, foi uma Copa gostosa de jogar. Claro que a gente jogando contra essas feras bate um nervosismo. Você acaba olhando pro cara, pô, o cara campeão do mundo e Chelsea, tantos clubes, Atlético, e você se sente assim, tipo, pô, eu tô aqui do lado dele, pô, né? É um momento assim que eu vou levar pro resto da vida. É uma experiência única, né? É ter É. vamos dizer, uma referência do futebol você está enfrentando. Eu também gostaria que você falasse um pouco sobre a experiência da pré-temporada na Tailândia. Assim, é, assim, é normal os clubes daqui de Hong Kong fazer pré-temporada na Tailândia, né? A Tailândia é um país muito gostoso, por isso que os clubes daqui acabam indo para lá, né? A gente fica de 10 a 15 dias ali, pré-temporada, acaba fazendo alguns amistosos contra o time da primeira, da segunda, da terceira, e é todo início de temporada, a gente acaba indo para lá para fazer esses jogos, a preparação, né? E acaba também jogando contra equipes muito qualificadas, né? Tem muitos brasileiros também que tá na Tailândia. O Oswaldo, que jogou no São Paulo, estava na Sim. Tailândia. O Diogo, que jogou no Palmeiras, estava na Tailândia também. Então, eu gosto muito, assim, quando a gente acaba fazendo
pré-temporada na Tailândia por causa disso, né? A gente joga o ano inteiro, a temporada inteira aqui em Hong Kong, né? A gente tem só esse momento, né, que é antes de começar o campeonato na Tailândia. Então é muito proveitoso pra caramba assim para nós, e a gente acaba aproveitando o máximo possível. É uma experiência diferente, né? É, Sair do país até que você está como estrangeiro. então, tem isso. Até na Turquia, quando a gente foi, né, com o pastor, é início de temporada, né? Então, como na Europa, os times da Europa acabam indo tudo para a Turquia, né? Tudo para lá, para Antalya, que é um litoral lá, onde é um lugar muito gostoso também. Acho que no hotel que a gente ficou lá em Antalya tinha mais de 100 times, né? E a gente acabou fazendo amistosos contra uns 11 clubes de países diferentes, Rússia, né, Azerbaijão e muitos clubes. E, e esse tempo é muito gostoso de pré-temporada, é muito bom quando tem viagem. Um dos anos aqui, tenho 4 anos aqui, mas só um ano que a gente ficou por aqui e não viajou. Mas quando tem essas viagens, é muito proveitoso. Aproveitar que o pessoal já mandou as perguntas, vamos começar a fazer. O Ricardo Sinatra mandou a primeira pergunta. Juninho, gostaria que você traçasse um paralelo entre o futebol asiático e o futebol brasileiro. A diferença, Isso. cara, eu acho que qualidade, né? Assim, o chinês tem muita vontade, acho que o jogo é bem rápido, mas futebol brasileiro eu acho que é outro nível, eu acho que não tem como comparar muito, porque é muita técnica, muita qualidade, né? Nível muito alto. O futebol aqui de Hong Kong que eu falo, né? Onde eu tô. Sim. O futebol aqui de Hong Kong eu acho que é isso. É rápido, eles correm muito, mas acho que o que falta e é a diferença principal, acho que é a qualidade. O José Luiz Oliveira, você citou aí sobre a viagem da Turquia, está perguntando como você vê a evolução do futebol na Ásia. Cara, eu acho que com os estrangeiros ajuda muito a evolução. Eu acho que a presença dos estrangeiros, eu acho que deixa o futebol asiático em outro nível. A gente pode ver na China, né, o Paulinho, o Ricardo Goulart, né, fazem muita diferença, muita Sim. diferença. Claro que você tendo também os locais, os chineses muito qualificados também ajuda. Então, eu vejo que a evolução está sendo muito grande. Acho que acho que uns 7 a 10 anos, acho que a China vai estar em outro nível. E o Libarino Caeiro está perguntando como é que está a quarentena aí em Hong Kong. Agora está bem tranquilo. Agora está muito tranquilo. O começo que foi difícil. Ali, o pico aqui foi em janeiro, fevereiro. Acho que foi o tempo mais difícil que a gente passou, assim. Agora está sendo bem tranquilo. A gente pode sair normal, né? Claro que se cuidando bastante. Mas aqui está quase acabando. Muitas coisas já estão abrindo. Acho que as escolas já estão voltando também. As academias já abriram. Então, agora, graças a Deus, está bem tranquilo por aqui. Ó, Juninho, te agradecer por ter aceitado o convite. Obrigado aí por ter dividido essa experiência conosco aqui no Brasil. Quero que você deixe suas considerações finais por conta do nosso horário aqui. O tempo já está se encerrando. Fica aqui a minha gratidão a você por ter aceitado o desafio. Valeu, Abdiel. Valeu, prazer enorme ter participado dessa live, ter conversado um pouco com vocês, passado um pouco da minha história, né, da experiência. E como eu prometi, Sim. vou tá doando aí
a chuteira, a camisa, quando eu voltar agora em dia 2, dia 3, quando eu ver vocês aí, quero te presentear com o Projeto Bilu. E Deus abençoe vocês cada vez mais, né? O Projeto Bilu, que, pô, esqueci de comentar, foi até um pecado, é um projeto aí que ajuda muitas pessoas em Caieiras, região. Então, que Deus continue abençoando vocês. Saudades de vocês aí. Esperamos você E aqui no Brasil. valeu. A gente se vê em breve aí, Agradecer. se Deus quiser. Amém. Agradecer a todo mundo que participou, todo mundo que comentou. Obrigado aí, pessoal, pela audiência. Na próxima quarta-feira, mais uma live, às 19h30 até às 20 horas, com mais um jogador, uma personalidade do meio do esporte. Obrigado, Juninho. Saudações a Valeu, todos os seus Abdiel. Tamo junto. familiares. Um abraço Valeu. aí para sua esposa. Abração. Abração. Tchau, tchau.